Atenção, atenção, notícia urgente, a informação mais grave de todas acaba de ser confirmada. Pare tudo o que você está fazendo, porque o que acabou de acontecer vai mudar completamente o rumo do Brasil e do mundo nas próximas horas. Informações bombásticas, gravíssimas e perturbadoras estão surgindo neste exato minuto e o que parecia impossível aconteceu. Ele não resistiu e acabou de morrer dentro da prisão. Uma tragédia acontecendo neste momento. O óbito foi confirmado dentro da prisão agora. Você vai ver em detalhes. Tem notícias urgentes aqui. O clima em Brasília é de pânico absoluto. O STF está em tensão máxima. Lula está cercado e o Trump está furioso. 5 países entraram na mira direta após um ataque que pode desencadear algo muito maior. Segundo relatos iniciais, ele não resistiu, estava preso sob custódia, acabou morrendo antes que pudesse falar tudo o que sabia. Fontes afirmam que o clima dentro da prisão era de extrema pressão, isolamento e silêncio absoluto. Agora, a pergunta que não quer calar: o que ele sabia? Quem ele poderia comprometer? Porque essa morte aconteceu justamente agora. Você vai ver todos os detalhes, eu vou citar nomes aqui para você. O que deveria ser apenas um caso carcerário ganhou contornos sombrios. Enquanto isso, nos corredores de Brasília, o clima é de guerra fria. Informações de bastidores indicam uma tensão sem precedentes entre Alexandre de Moraes e Lula. E o motivo é explosivo, meus irmãos. Vazamentos recentes teriam acendido o alerta máximo no STF. Moraes estaria disposto a avançar onde nunca se avançou antes. O nome do COAF surge com força total no centro da crise. Segundo informações, segundo fontes, Moraes quer investigar movimentações sensíveis e isso teria causado pânico interno no núcleo político. O Moraes e o Lula, Lula e Moraes estão em conflito nesse momento, gente. Moraes mandando investigar o Lula. Estamos falando de dinheiro, rastreios, estamos falando de algo que, se confirmado, pode abalar estruturas inteiras do poder político. E como se o Brasil já não estivesse no limite, Donald Trump entra no jogo. Após o ataque envolvendo a Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, Trump teria reagido de forma agressiva, direta e sem diplomacia. Fontes internacionais apontam que 5 países passaram a ser ameaçados diretamente. O tom é de retaliação, o discurso é de força total e o Brasil está no meio juntamente com o Irã. Tá? O que antes era tensão regional agora se torna ameaça internacional. Analistas falam em efeito dominó. Um passo errado pode gerar consequências irreversíveis. Informações indicam que Lula teria sofrido uma tragédia devastadora após a fuga de seu filho Lulinha. O que era tratado em silêncio agora ganha contornos diplomáticos dramáticos. A fuga teria causado abalo emocional, pressão política e exposição internacional. O bicho tá pegando, gente. Pessoas próximas afirmam que Lula estaria profundamente afetado, enquanto aliados tentam conter o estrago. Olha só, vou mostrar o vídeo do Alan dos Santos, que traz neste momento informações urgentes. Uma bomba foi confirmada e o Alan vai confirmar e vai revelar aqui no vídeo agora na matéria. Preste atenção na matéria que vai soltar agora aqui na sua tela. Deixe aquele like abençoado, você que é patriota de verdade, porque às vezes tem vários infiltrados que aparecem por aí, mas tem o povo que tem compromisso com a verdade. Você que é patriota de verdade, tem compromisso com a verdade, deixa o seu like aqui, vamos para cima. Olha só, vou colocar na tela para você. O Alan dos Santos, ele acabou de revelar aquilo que estava oculto. Preste muita atenção e fique comigo até o final deste vídeo. O que me impressiona, né? O que o Silvio falou é bem pesado, né? Eu acho que é um dos registros materiais, registro, né? Todo registro material é quase redundante.
mas aqui eu quero enfatizar que não é um registro conceitual. É um conjunto de dados onde nós temos planilhas, documentos, decisões datadas e anotadas, BNDES, o governo de Cuba, o governo do Brasil, e é um dos registros mais assustadores que representam o Brasil do Lula de hoje, ao lado de Irã, ao lado de todos os ditadores e comunistas ao redor do mundo, não só no Oriente Médio, mas na América Latina, na África. Porque quando você pega o Lula, o PT, a Dilma, né, e pega todos os contatos que eles tinham direto, quando eu falo contato, não é ligar, dizer oi, eu estou falando de contrato assinado, de amizade restrita, de favorecimento que nunca, nunca poderia beneficiar o Brasil e os brasileiros. E você vê que o Porto de Mariel é quase a materialização do Foro de São Paulo em seu pleno movimento, ali em 2014, que só, né, diga-se de passagem, só se enfraqueceu, né, só foi exposto por causa da Lava Jato. Eu me lembro bem, Silvio, quando eu estava começando Terça Livre, o Silvio já estava, né, no jornalismo há anos, Lacombe também. Então, o Silvio presenciou isso como profissão, como trabalho. Eu estava ali ouvindo o Olavo comentar sobre isso em 2009. E qual era a atmosfera, né? 2009 já havia se passado 7 anos, 6, 7 anos, de todos os escândalos do Lula, mensalão, tudo que estava acontecendo ali naquele período em que ele... Eu até me esqueci o nome daquele cara que o irmão dele tinha uma gráfica, ganhou muito dinheiro no Mac. Kennedy Alencar. O Lula não queria falar com ninguém no primeiro ano de governo. No final do ano, a imprensa estava assim, pô, não vai falar com ninguém. Aí, para administrar coisa, por favor, Silvio, se eu estiver falando algum equívoco, me corrija. Para administrar a coisa, o Dirceu tem a brilhante ideia de falar o seguinte: não, fala com o Kennedy, que aí agora a gente vai selecionar com quem a gente quer falar. Só que a coisa ficou tão feia que foi aquele período auge da Veja. A Veja era uma timeline. A Veja era uma hora e verde. Sem brincadeira, eram denúncias assim fortíssimas, comprobatórias, mostrando tudo que aconteceu na ação da CIA na Colômbia, que acabou resultando em morte do líder das Farc, o nome dos petistas no laptop de Raul Reis, que era o líder das Farc. Então, aqueles escândalos todos. Então, Lula é eleito em final de 2002. Em 2003, ele fica em silêncio sepulcral com a imprensa, não quer falar com a imprensa, ele quer botar a imprensa embaixo dos pés dele, fazer rito de beija-mão, vem aqui, beija minha mão, que só assim que eu vou falar contigo. Então, 2003 ele fica assim. 2004, o Lula tem que se repaginar. Então, em janeiro de 2004, o Lula começa a fazer alguns malabarismos, mas as críticas, sobretudo da Veja, eram fortíssimas. O PSDB e o DEM não eram essa porcaria que é hoje. Tinha gente séria ali, criticando, mostrando, tentando dar a volta por cima desse problema todo do Brasil, ou seja, o PT ligado a esse lixo todo, uma ala, né, do PSDB, não o PSDB como um todo, mas uma ala, que inclusive, posteriormente, esses mesmos players acabaram depois indo para o PL, no caso do Onyx Lorenzoni, outros que acho que ainda estão no PSDB, que é aquele deputado lá de São Paulo, esqueci o nome dele agora, muito bom, inclusive, esse deputado. Ele faz um trabalho excelente. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. É com C, né? Caiado, meu Deus. Caiado é do Goiás. Ele ia ser o ministro da Justiça do Aécio. Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Ele era do PSDB e foi para... Não, ele ainda está no PSDB. Mas o Rogério Marinho era do PSDB lá... Aqui eu tô dando um salto de 10 anos, né? Sim. O Rogério Marinho estava no PSDB e estava fazendo todo esse trabalho de denúncia, usando, inclusive, o próprio partido para poder mostrar as roubalheiras do PT. Enfim. É o quê? Carlos Sampaio, esse não. Sampaio? De Campinas. Aqui. Ele foi promotor público aqui de Campinas. Isso, Carlos Sampaio. E aí, o Carlos Sampaio foi uma das primeiras entrevistas do Terça Livre. Né? Uma das primeiras. Lá em 2014. Depois, em janeiro de 2015, ele deu umas 3 ou 4 entrevistas
pro terça, né? Era sobre urnas eletrônicas. Turma do chat também ligada aqui, todo A mundo. galera tá lembrando, Carlos né? Sampaio, Carlos Sampaio. Então, aí, vamos lá. O PT, ele tem que mudar a estratégia porque tá ficando muito feio. E a imprensa começou a mostrar que tinha liberdade. O que acontece? Então, 2003, o Lula toma posse, janeiro de 2003. Em 2004, o Lula está muito mal com a imprensa, não está dando certo. O tal do Lulinha Paz e Amor da campanha, quando assumiu, mostrou as garrinhas, né? Bem típico do perfil psicológico do Lula, né? Que é aquele delinquente que finge um pouco, mas logo ele já mostra que ele é um vagabundo mesmo. Sabe aquela coisa de periferia mesmo? Você olha assim e fala assim, mas cara, mas tu não tem... Cara, dá pra ver na cara que tu é bandido, que tu é canalha. Em 2004, o Lula tenta se administrar ali. Quando ele vê que a coisa tá sem poder ser administrada, o que acontece logo assim que o Lula precisa ser reeleito? 2004 e 2005. Estou dando uma acelerada no tempo aqui. Salve do PCC em São Paulo. Porque o Alckmin estava vindo como o grande candidato e ele poderia, de fato, vencer o Lula. Ninguém entende como o Alckmin não venceu o Lula. Eu ouvia de gente do PSDB em Brasília que ali foi fraude eleitoral. Eu ouvia. Não é alguém me contou, não. Membros do PSDB falaram assim, não, 2006 foi fraude. Óbvio, não é fraude de mudar só o voto, não. Teve o salve do PCC. O PCC nunca tem alvos como membros do PT, membros dos partidos comunistas. E aí, com o salve do PCC, Lula se reelege. E aí a situação fica ainda mais complicada. O que o Lula inventa? Né? A bonificação por volume em 2010, 4 anos depois, para poder absolver todo mundo do mensalão. A mulher que estava no TCU era a Raiz, que era a mãe do que morreu no acidente, Eduardo Campos, em 2014. Ela consegue, em 2010, então, montar ali... Na verdade, o Lula consegue, no Congresso, mudar a lei, né? Então, é o Congresso mais Lula. Então, ele consegue mudar a lei de bonificação por volume e a Raiz usa isso como fundamentação no TCU, que vai servir de base para o STF depois dizer, não, mensalão não foi nada não, e é aquela época que o Joaquim Barbosa fala, meu irmão, o negócio aqui tá muito feio, vocês não têm ideia dessa bosta aqui, eu tô indo embora, vou vazar. Ele viu que aquilo dali tava uma porcaria, que não tinha solução, e aí ele vai embora. Esse é o contexto de 2014 que eu queria falar do Porto de Mariel. Desculpa ser tão prolongado, Silvio, mas o nosso pessoal aqui, eu tenho certeza que vai ficar agradecido a gente fazer esse flashback, fazer essa timeline, porque é importante que as pessoas entendam que o PT não é um partido político. O PT é uma organização criminosa que se usa da política eleitoral para pegar o dinheiro da máquina burocrática junto com os funcionários que eles colocam na guilhotina, bota a faca no pescoço do funcionário da iniciativa pública, para o plano deles de comunismo. Que muita gente zombava do Olavo quando ele falava isso. Zombava, falava, o Olavo vem com aquelas ideias dele, conspiratórias, e que agora não tem mais nada de conspiratório. A gente está vendo o Trump agindo exatamente nesse ponto, porque não é mais conspiração. O BRICS é uma realidade, Brasil com Rússia e China é uma realidade, o Foro de São Paulo protegendo todo tipo de narcotráfico e grupo terrorista na América Latina, somando-se inclusive a grupos do Irã, grupo da Síria, que é o Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, etc. Agora, tudo que o Olavo denunciou já não é mais teoria da conspiração. Qualquer um pode chegar ali, pesquisar, vai ter todas as informações. O Porto de Mariel é algo que a gente precisa relembrar. E eu digo mais, quem me dera se eu tivesse hoje grana, aqui agora, para a gente fazer um documentário em inglês só sobre o Porto de Mariel, terminando o documentário dizendo Trump vai lá e pega os responsáveis. Meu Deus, muitas revelações aí do Alan dos Santos. Vou mostrar aqui, morreu na prisão. Vamos ver quem morreu na prisão. Notícia que está abalando todo mundo aqui, ó. Preste atenção nessa notícia. Eu vou colocar na tela agora. Olha só o que foi confirmado. O policial acusado de traição à pátria morre sob custódia na Venezuela. A ONG Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos denunciou na madrugada do último domingo a morte sob custódia do estado de Edson José Torres Fernandes, um policial de 52 anos do estado de Portuguesa, no oeste da Venezuela,
que estava detido desde dezembro. A organização informou na rede social X que Torres Fernandes, que estava detido em um centro da Polícia Nacional Bolivariana em Caracas, morreu no sábado, 2 dias após o anúncio das autoridades sobre a libertação de um número importante de pessoas. Olha aí. Segundo o clipe, o funcionário da Polícia de Portuguesa, lotado na Brigada Hospitalar de Guanare, com mais de 20 anos de serviço, foi detido em 9 de dezembro por compartilhar mensagens críticas contra o regime e o governador do estado, o chavista primitivo Cedênio. Olha aí, gente. Olha aí, hein? Olha aí. Policial acusado de traição à pátria morreu na prisão. Tá confirmado aí, tá? Ele estava trazendo informações ali sobre o Maduro, né? E o governo Maduro não gostou, e aqui está sendo confirmada a morte. Muita coisa acontecendo, hein, gente? Muita coisa acontecendo agora. Preste atenção aqui, ó. Você que está acompanhando esse vídeo, já vai inscrevendo-se aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Aproveite para ativar o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. E também eu quero pedir para você deixar o seu like, ok? Vamos ver mais um pouquinho aí do Alan dos Santos, o que ele vai falar aí agora. Existia antes do Lula ser eleito lá em 2002, né? Ou seja, você tinha uns coronéis cuidando da política, né, e cada um era dono de um pedaço. E, na base, o PT veio em décadas. Né, o PT, quando eu falo, é o Partido Comunista que se repaginou como Partido dos Trabalhadores. Ele veio com um trabalho de décadas, trabalhando a base para poder chegar até onde ele chegou. O que está acontecendo no Brasil agora é um pouco diferente, porque essa base ela foi quebrada, né? Eles já não conseguem mais conversar com a base deles. Então, o Lula sindicalista já não consegue mais conversar com os sindicalistas. O pessoal do PSOL ainda tem muita presença nas universidades, mas não consegue mais falar com o cara da periferia. E a prova é esse Lulinha aí, né, esse filho de um burocrata que agora é milionário, o pai que a vida inteira foi, bem dizer, burocrata, né, sindicalista depois burocrata, e tá todo mundo milionário. Isso mostra por que no Brasil as pessoas têm nojo de acompanhar a política. Ah, mas em todo lugar é assim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre há um degradê, sabe? Sempre há um degradê das coisas. Se alguém falar assim, não, minha casa também é bagunçada, beleza, casa bagunçada, mas não tem merda na parede. Você tá entendendo? Desculpa, Silvio, mas é que esses exemplos funcionam que é uma beleza. Se você tem 2 casas bagunçadas, mas uma tá com cocô na parede, desculpa, vocês estão almoçando em casa, mas é que me vê essa imagem, eu já visitei casa assim. Eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos, eu fui em periferias brabas, sabe? De você ver casa abandonada com troço, excremento lá na parede. O Brasil está nessa situação. E aí que vem a grande irresponsabilidade dos jornalistas de não noticiarem isso como deveria. Pô, os poucos minutos que o Silvio deu aqui de números e dados e informações dariam um outro livro, tá, Silvio? Se você quiser escrever outro livro só sobre isso, também dá. Porque o povo não está informado disso. É incrível. Por que o Lulinha pode fazer o que quiser e ele é como é que é o Ronaldinho Ronaldinho dos negócios. Eu vou te falar. Ronaldinho dos negócios. Ô, Silvio, eu vou confessar, a vontade de soltar um PQP quando eu escuto um troço desse, rapaz. Não tá no gibi, entendeu? Porque o povão... Tá em Madrid, né? Parece que ele tá em Madrid, né? Tá em Madrid, voltou já. Voltou. Meu Deus, olha aí, tanta coisa acontecendo. Vai comentando, deixe seus comentários, sua opinião e fique ligado que a qualquer momento eu volto.